Ezequiel 37, versos de 1 ao 3. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. O nosso tema é o caminho para o avivamento. A visão do vale de ossos secos demonstra a terrível situação espiritual da casa de Israel nos dias do cativeiro e ressalta o majestoso poder de Deus que é capaz de ressuscitar até mesmo os mortos. O Espírito levou o profeta em visão ao vale e fez com que o profeta andasse ao redor dos ossos e avaliasse calmamente a sequidão em que se encontravam. Como sacerdote, Ezequiel não podia ter contato direto com os mortos. Todavia, se tratava apenas de uma visão e não havia risco de contaminação. Enquanto o profeta caminhava, sua mente certamente indagava: o que isto quer dizer? Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo cortado. Israel tinha consciência de que eles estavam sendo disciplinados por Deus ao ser levado para fora da pátria deles, para uma pátria inimiga, desconhecida. Lá no cativeiro, o que Ezequiel está pregando? Ele está pregando então para aqueles que já estavam longe da sua pátria. Só que Jerusalém e o templo, até nesses momentos, estavam ainda de pé. Mas esta visão, acredita-se que Deus deu essa visão para Ezequiel exatamente no ponto em que os babilônios, enfurecidos contra resistências que havia em Jerusalém, entram e destroem o templo totalmente e a cidade também totalmente. Então foi mediante as notícias da devastação final que Deus dá essa visão para Ezequiel. Os judeus certamente estavam recebendo naqueles momentos a notícia. Então eles exclamam: eis que os nossos ossos secaram-se, pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortado. A desesperança era total, e eles tinham razão, porque eles sentiam-se totalmente agora banidos mesmo daquele contexto de misericórdia e de graça. Estava comprovado que Deus tinha permitido os inimigos realmente trazerem grande dano para Judá, para Jerusalém, para as instalações importantíssimas para os judeus, que era o templo, religiosas. E Deus dessa visão, na realidade, não é nem para mostrar os ossos secos, porque esses ossos já estavam secando há muito tempo. Quando acontece o cativeiro babilônico, Israel vinha de um processo de 100 anos, desobediência, idolatria, mistura com os povos cananeus, pagãos. Os ossos estavam secando lentamente. Então, quando chega aqui, é realmente o ponto mais avançado da desobediência. Então Deus não dá a visão, não é tanto para mostrar os ossos secos, mas para mostrar que Ele pode, de ossos secos, fazer novamente uma grande nação. Toda a visão de Ezequiel no capítulo 37, a maior parte dos pregadores, as pessoas meditam, acham que é para mostrar a ruína. Não, a ruína já existia.
A ruína chegou ao seu ponto mais elevado e Deus agora quer mostrar o que Ele pode fazer em meio a toda aquela ruína, toda aquela destruição, todo aquele estado de morte. Deus mostrou que tinha poder para vivificar até mesmo os mortos. Neste texto de Ezequiel 37, o Senhor fala: eu vou tirar vocês da sepultura. Ó casa de Israel, vocês profanaram o meu nome, vocês foram muito além dos limites, mas mesmo assim vou trabalhar com vocês e vou restaurar vocês. Então, queridos irmãos, a visão do vale de ossos secos de Ezequiel é uma mensagem de grande esperança e demonstração do poder de Deus para avivar o seu povo, para vivificar os mortos. É uma grande esperança que Deus quer comunicar através desta mensagem. Nós vamos ver então alguns pontos. E me fez andar ao redor deles, dos ossos, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Aqui está o desafio do avivamento. O Senhor leva Ezequiel então em visão para um determinado vale, como já vimos, e ele começa a caminhar entre ossos secos, entre a morte. E o Senhor então pergunta sutilmente para o profeta: poderão viver estes ossos? Irmãos, na ótica humana, não tinha sinal mais de vida nenhum, né? Não tinha sinal de esperança nenhum. O que Deus está querendo mostrar é exatamente isso, que Ele pode suscitar esperança de uma situação que não tem esperança nenhuma. Isto é aplicável à nação, a pessoas, a indivíduos, a povos, não importa. Isso é que nos leva a acreditar que às vezes uma pessoa totalmente dominada pelo álcool, pela droga, morto já espiritualmente, a gente acreditar que Deus ainda pode vivificar, pode salvar, pode transformar. A mensagem é esta: pior situação que seja, Deus pode mudá-la. Deus está dizendo isto. Deus está deixando bem claro que nós temos que acreditar em coisas impossíveis. Por isso ele pergunta ao profeta: poderão viver estes ossos? E eu acho interessante a posição de Ezequiel. Ezequiel era um homem muito equilibrado espiritual. A resposta de Ezequiel, ela gravita entre dois extremos que todo mundo acaba caindo neles, se não pensar muito, se não orar muito. Um extremo seria Ezequiel dizer: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão ainda poderia até estar salvo. É aquela aquela proposta da Maria, de Marta, né? Se o Senhor tivesse aqui, né? Mas agora não tem jeito mais. Já está sepultado há 4 dias. Ezequiel poderia ter caído nessa armadilha, nessa tentação de ser cético. Não, mas passou da época, acabou, não tem mais esperança. Por outro lado, Ezequiel poderia ter caído no outro extremo, que é o extremo de muito crente simplório, gente simplória, pregador simplório, que chega assim, diz: Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus é isso, Deus é aquilo outro, e faz uma propaganda muito além do projeto de Deus, dos desígnios divinos, não procura entender a mente de Deus e promete coisas que não está no radar de Deus. Deus pode fazer tudo que Ele falou, mas Deus não vai fazer. Porque Deus não tem que sair fazendo coisa só porque eu quero, só porque um pregador quer. Tem muita coisa na Bíblia que não precisava ter acontecido, e aconteceu. Tiago não precisava ter morrido à espada, degolado, mas Deus permitiu. Vai perguntar para Deus agora por quê. Pedro poderia ter morrido, Deus livrou ele. Tirou ele da prisão e ia morrer no outro dia igual Tiago, mas Deus tirou. E assim
você depara com o eterno desígnio de Deus. Você não pode sair falando que Deus pode fazer, Ele pode, mas se é garantir que Ele vai fazer, é muita presunção. Então o profeta ele equilibrou-se, ele navegou entre o cético e o presunçoso. Ele ficou no meio. O que ele fez? Ele disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Ele trouxe ao lume aquilo que é próprio de Deus, a sua soberania. Senhor, tu sabes. Ah, profeta, mas você não é profeta, você tem que profetizar, fazer alguma coisa grandiosa. Ezequiel não fazia nada além daquilo que Deus lhe revelava e lhe ordenava claramente para fazer. E é só isso que Deus quer que nós façamos, que nós esperemos as ordens do Senhor, claras e precisas. Não precisamos ir além nem ficar aquém. Se Deus disser fala, fale. Se Deus disser cale, cale. Se Deus disser vá, vá. Se Ele não disser nada, fique aonde está, até que Ele te oriente. Então este é o desafio do avivamento. Mas o desafio do avivamento, então, ficou... O profeta devolveu para Deus, né? Deus testa o profeta para ver como é que é as suas prerrogativas, sua maneira de lidar com o mundo espiritual, com as questões ligadas à verdade, ou à obediência, à eleição e etc. E o profeta fica muito sabiamente no seu lugar. Tu o sabes. Segundo, então profetizei como se me deu ordem. Então o Senhor diz: profetiza para estes ossos e dá as palavras para o profeta. Até as palavras foi Deus quem deu. Você vai dizer assim, assim, assim. Interessante, que coisa boa. Ser profeta assim que é bom, né, irmãos? Espera Deus nos ensinar a falar até as palavras que vamos falar. Não ficar inventando, não precipitar, não passar na frente. Irmão, tem gente que quer correr na frente de Deus. O Senhor ensinou para o profeta palavra por palavra. Se você ler calmamente, a gente vai ganhando tempo, não fica relendo os textos, né? Mas se você ler calmamente o texto de Ezequiel, você vai ver que ele repetiu exatamente o que Deus tinha dito. Então ele diz assim: então profetizei como se me deu ordem. E ele fala as palavras. Deus disse: fala aos ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele profetizou as palavras que Deus lhe deu, houve um ruído enquanto ele falava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. A palavra-chave aqui é seguindo a palavra de Deus. Seguindo, estritamente segundo a palavra de Deus. O verdadeiro profeta obedece às ordens do Senhor. Se o Senhor não lhe mandar falar, ele não fala, ele fica calado. Profeta, tem muita gente aí na sua porta querendo consultar o Senhor por teu intermédio. O profeta disse: se Deus não falar comigo, não vai sair nada, porque eu não vou falar de mim mesmo. Naqueles dias, haviam muitos simuladores enganando o povo de Deus. Por isso, o profeta Ezequiel é um profeta que se apresenta com a devida cautela que muitos não tinham. O Senhor tinha dito através de Jeremias, que foi contemporâneo de Ezequiel, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dê ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O profeta está falando coisa errada, falsa. Ele diz para o povo que desprezava Deus: tereis, paz tereis.
e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, profetas prometendo bênçãos, garantindo sucesso a quem desobedece continuamente a Deus. Jeremias 23, 21. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e ou fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. É no livro de Ezequiel também que nós encontramos aquela expressão: e curam a ferida do meu povo de forma leviana, dizendo paz quando não há paz. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Os ossos esfacelados, esparramados, começaram a virar esqueletos. E ele diz que houve um ruído, depois ele diz que houve um grande rebuliço. E só depois então que os ossos se alinharam formando os esqueletos, é que veio nervos e carne e pele sobre eles, sobre os esqueletos. Ou seja, formou-se o corpo novamente. O que eram só vestígios, só resíduos de corpo, volta a ser corpo. O corpo está refeito. Na questão da formação do corpo, é algo muito próximo já à ressurreição. Só não é ressurreição ainda porque não havia neles o Espírito. Mas aí vem a palavra-chave: os milagres são importantes, mas não dão vida. Nós queremos milagres, a igreja sempre teve milagres, os apóstolos foram agraciados com muitos milagres durante as suas pregações, seus cultos, seu trabalho evangelístico. Os milagres são maravilhosos. O Senhor Jesus foi um homem, de grandes obras milagrosas. Mas os milagres não salvam, não dão vida. Os milagres podem despertar uns, outros nem o milagre desperta ele também. Para crer, para confiar. Queremos milagres, mas só que uma movimentação daquela na primeira profecia de Ezequiel já deixaria muita gente, muito pregador, muita igreja acomodada, dizer: não, agora sim nós temos o ministério de milagres. Essa movimentação toda, esse ruído todo, esse rebuliço todo, isso já é avivamento, isso já é um grande avivamento. Irmãos, e não era o avivamento. Aliás, Ezequiel ficou ali tranquilamente no seu lugar. Ezequiel não se comoveu. Mas Ezequiel já juntou osso com osso, pele, nervos, tudo. É um grande exército já. Ezequiel disse: mas não havia neles o Espírito. O que você faz com um exército de corpos que não tem Espírito? Está morto. O que você faz? Não faz nada. Mas esse tipo de movimentação ruidosa, rebuliços, já está deixando muito movimento religioso feliz. Já está dando para gravar CD para vender. Já está dando para fazer outdoor para ouvir o testemunho já. Irmãos, isso não é tudo. Quando a Bíblia fala de avivamento, ela está falando de além de milagres. Os milagres podem fazer parte de um avivamento, mas eles não são a essência do avivamento. Eles não vão garantir nem antes nem depois o que de fato é produzido por um avivamento. Então os milagres são importantes, mas não garantem, não dão vida. Aliás, até na vida de Jesus, se Jesus tivesse feito milagre, o ministério dele inteirinho, mas não tivesse morrido na cruz,
ninguém ia ser salvo. Não teria salvação. Porque nós não somos salvos pela vida, mas pela morte do Senhor. Enquanto o cordeiro não foi morto lá no Egito, não houve libertação. Enquanto estava havendo milagres, sinais, milagres, maravilhas, Deus balançando o Egito, estava um poder grandioso, mas ninguém foi salvo. Só foi salvo uma nação inteira na noite em que o cordeiro foi sacrificado, o seu sangue foi aspergido e o povo saiu da escravidão. Aí sim, aí eles foram embora para adorar a Deus no deserto. É o sangue que lava, que purifica, é a morte do Senhor que liberta. Então nós sabemos que no avivamento, uma das coisas que começam a acontecer de forma muito profunda é as pessoas serem conduzidas a Cristo para crer no sangue remidor, no sangue que tira o pecado, a condenação. Num grande avivamento, só é grande, se for avivamento, ele será marcado por conversões, novo nascimento, fé no sangue de Jesus, onde os corações se abrirão para abraçar a mensagem da cruz, ser salvo por Jesus e ir para o céu. Grande avivamento vai além dos milagres. Nós já vimos, nós já conhecemos, já vimos dezenas, centenas de cultos com grandes milagres em que as pessoas vêm, vê o milagre, vai embora e continua perdido. Alguns casos sim, a pessoa é despertada porque a palavra também foi pregado, acrescentou-se o milagre e aí a obra foi completa e aquela pessoa converteu-se e ela se apega a Jesus, quer Jesus. Seguindo. Depois que o profeta do Senhor tinha então profetizado e não havia ainda o Espírito se manifestado, o Senhor disse ao profeta: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Frase, a chave é esta: o Espírito Santo é o agente principal do avivamento. Somente ele produz vida espiritual e poder de Deus. O Senhor estava dando aquela visão para mostrar que a partir do momento em que a sua palavra, sob as suas ordens, sob a sua inspiração, fosse ecoada, fosse pronunciada, então o que era um estado de morte e destruição começaria a se tornar, receber vida, receber vivificação, transformação, até chegar a este ponto. Um grande exército, onde o Espírito agora vivificou os mortos e eles estão de pé para a glória do nome santo de Jesus. Nós vamos agora pegar a experiência de Israel e vamos comparar com a experiência da igreja. A igreja que somos nós. Primeiro, nós temos que entender que há grandes diferenças e alguns princípios que são comuns. Vamos ver as diferenças primeiro. Diferenças entre Israel e a igreja. Número 1, vamos ler juntos? Israel dependia dos sacrifícios de animais que eram imperfeitos e transitórios. Segundo, a igreja depende do sacrifício de Cristo, que é perfeito e eterno. Então a igreja tem uma grande vantagem, ou seja, para resolver os problemas espirituais, todo o bloqueio entre nós e Deus, toda a barreira, agora nós temos a solução, nós temos a providência de Deus para resolver o problema espiritual. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos para a outra diferença, número 3. Israel não tinha o Pentecostes. A igreja tem o Pentecostes. Paulo diz que Deus reservou
as coisas que o coração, que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, não subiu ao coração do homem, ele reservou para revelar para a igreja. E ele diz assim, e estas coisas ele nolas revelou pelo seu Espírito, que penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, depois do Pentecostes, o Senhor Jesus tinha profetizado, ele disse, vocês farão as obras que eu faço e farão maiores. Vocês vão ser levados a uma dimensão grandiosa de virtude, de poder do Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, sereis minhas testemunhas. Então, Israel viveu antes do Pentecoste. Tinha o Espírito Santo lá? Tinha. Mas eram visitações do Espírito. Agora, exatamente isso aqui que nós vamos ver. Israel tinha apenas as visitações do Espírito. E a igreja? A igreja é a habitação de Deus em Espírito. Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas ele estará convosco e em vós. O Espírito Consolador ficará para sempre convosco. 7, Israel desviou-se do propósito de Deus como nação escolhida. Mesmo assim, é claro, Deus agiu com misericórdia, restaurou Israel muitas vezes. Mas a igreja é a noiva de Cristo. E ela continua servindo a Deus, dependendo apenas de um despertamento para uma mais completa consagração a Deus. É bem verdade que dentro da igreja, a noiva, essa igreja que já tem uma eleição determinada por Deus para um dia estar com Cristo eternamente, dentro dessa igreja existem alguns membros que precisam fazer um acerto profundo na vida. Precisam realmente se expor à luz de Deus, para que Deus vasculhe a sua alma, seu coração, e esta pessoa individualmente não representa o corpo de Cristo, ela é um membro que está com um grave problema espiritual, mas ao se expor, ao se voltar para Deus e permitir Deus agir na vida dela, o Senhor poderá lavá-la, santificá-la, purificá-la. Afinal de contas, este é o grande trabalho de Cristo com a sua igreja. Ele está purificando-a e lavando-a com a lavagem da palavra, para um dia apresentar a igreja a Ele mesmo, como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, ou coisa semelhante. Então a igreja tem uma vocação celestial, e isso também coloca a igreja numa condição de grande privilégio espiritual. 9. Deus foi bondoso para com Israel, prometendo-lhe a restauração, não obstante todas as suas rebeliões. 10. Deus é bondoso para com a igreja, chamando-a para perto de si e prometendo-lhe a purificação de todos os seus pecados. Então nós temos umas pequenas diferenças de Israel, mas sempre no sentido de que estamos vivendo do lado de cá da cruz, sob a sombra do Calvário. O Senhor está cuidando da sua igreja. Então agora nós vamos ver um outro ponto aqui que chama-nos atenção, tudo a partir da revelação de Ezequiel. Se queremos chegar em algum lugar específico, temos que saber o caminho, óbvio, né? E nós já sabemos o caminho para o avivamento, que é o Espírito Santo. Ele é o agente do avivamento. Para obtê-lo, devemos observar as seguintes placas indicativas ao longo de nossa busca. Assim como quando a gente vai fazer uma viagem, você já sabe qual é o caminho, mas isso não significa que você pode agora ir de qualquer maneira. Sabendo o caminho, você tem que ter o cuidado, a prudência de observar as placas indicativas para fazer uma viagem segura e chegar aonde você pretende chegar. Então, na busca pelo Espírito Santo, na busca pelo avivamento, tem umas placas que nos ajudarão a fazer esta caminhada, essa viagem com muito êxito, obtendo tudo aquilo que a gente quer conquistar. Vamos lá para as placas. A primeira placa chama-se
coração quebrantado. Irmãos, quando você for ler sobre histórias de avivamento, em qualquer época, como nós já vimos aqui há pouco, no outro culto anterior, né? Avivamentos no país de Gales, com Evan Roberts, aquele menino com 13 anos, Deus começou a revelar para ele que ia mandar um avivamento, e ele falava com seus amiguinhos que tinham que deixar o pecado, porque Deus estava planejando mandar um avivamento. Aquele rapazinho, aquele menino, com 13 anos, Deus já começou a falar com ele. Mas sabe quando realmente o avivamento chegou? 13 anos depois, quando ele estava com 26 anos. Ele passou 13 anos orando pela promessa que Deus tinha dado a ele. 13 anos. Quando ele teve Deus falou com ele pela primeira vez com 13 anos de idade, ele foi para a igreja e contou para alguns irmãos. E tinha um irmão diácono na igreja, muito crente, muito fiel, disse: Evan Roberts, Deus está te escolhendo, Deus está falando com você, mas não perca mais culto de oração não, porque o Espírito Santo vai chegar em uma hora inesperada, que Ele te avisou já, mas não perca, continue então orando e não perca mais nenhum culto de oração. E a história conta que ele nunca mais perdeu um culto de oração, até que chegou o dia em que o Espírito de Deus veio sobre a igreja, e lá estava o Evan Roberts, já era um pregador, já era um pastor, no lugar que Deus tinha colocado ele, viveu o suficiente, né? Ele ainda estava muito novo, 26 anos, depois ele vai ter uma longa caminhada ainda com a experiência do avivamento no seu país, país de Gales, e ele vai ter realmente ver um grande mover de Deus. O país inteiro converteu, irmão. O país inteiro foi tocado por Deus. E missões começaram a ser feitas, mas o quebrantamento estava presente naquela preparação, naqueles momentos da espera do avivamento. Nós vimos aquele avivamento morável, né, na Alemanha. Nós vimos o avivamento na Inglaterra, o avivamento nos Estados Unidos. Todos esses avivamentos começaram com grupos pequenos de jovens, de irmãos, que começaram a abrir o coração para Deus e buscar a Deus. O avivamento, o mover de Deus, lá em Vilmor, a cidade de Vilmor, na Universidade de Asburg, começou com um grupo de jovens que termina o culto e eles, não, vamos ficar um pouco mais para orar. E começaram a orar, e depois não queriam parar mais de orar. E porque eles começaram a orar, tem 14 dias que está indo gente de várias partes dos Estados Unidos para ficar lá no meio, quer estar no meio, para orar também, para buscar a Deus, para sentir e receber o que eles têm recebido. Graças a Deus por isso. A Bíblia diz: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Joel 2,13, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. E aí, irmãos, a gente tem que trabalhar com a gente mesmo, você entendeu? Como é que trabalha, pastor, comigo, para meu coração quebrantar, para eu chorar? Porque você tem que experimentar esse clamor, esse choro, esse quebrantamento da presença de Deus. Bom, a presença de Deus é muito forte. Nenhum homem que já sentiu a presença de Deus parou em pé. Daniel caiu como morto, ficou arrastando pelo chão, até que a mão de Deus se colocou sobre ele de novo, ele conseguiu ficar firmado nos joelhos, até que ele deu conta de levantar tremendo. João, quando viu o Senhor na revelação do Apocalipse, caiu como morto. Como é que eu vou sentir a presença de Deus, não vou me derreter? Não tem como, então não é a presença de Deus. Eu não estou apelando para emoções, não estou dizendo que Deus só manifesta na emoção, mas é impossível esse homem mortal, pecador que sou eu e você, nós somos cheios de defeitos. Quando a luz de Deus começou a brilhar sobre Isaías, o que ele disse? Ai de mim que vou perecendo.
Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, e eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer. Não tem como, irmãos. Então comece a quebrantar seu coração. Uma coisa importante para quebrantamento é jejum. Experimenta fazer alguns jejuns. Começa na parte da manhã do dia. Eu acho meio estranho jejum que começa do meio-dia para a tarde, depois do almoço. Começa cedo. Sem café, sem água, sem bolacha, sem nada. Senhor, eu preciso de Ti, eu tenho mais fome do Senhor do que do biscoito. Eu tenho mais fome do Senhor do que do pão de queijo, da bolacha, do leite. Eu estou com fome do Senhor. Eu não vou comer nada agora cedo, vou passar uma parte dessa manhã para expressar o desejo do meu coração, Pai. Eu não tenho linguagem, eu não tenho vocabulário para expressar, então vou expressar com atitude. Rejeito comer as coisas agora, porque eu quero alimentar de Deus. Jejum é isso, é você demonstrar sua fome a Deus. Você não está trocando nada com Deus. Senhor, se só me der isso, eu dou o jejum para o Senhor. Não, que isso? Tudo que Deus quer te dar depois do jejum, Ele queria dar antes. Mas só que seu coração estava distraído. Você estava fora do lugar onde Deus podia derramar o poder dele. Então você começa a jejuar, o seu coração começa a entrar na dimensão da dependência, do quebrantamento, e fica mais fácil Deus chegar até ali onde você está e tocar sua vida e te encher, e te fortalecer e te abençoar. A Bíblia diz que Jesus, o próprio Senhor Jesus, foi um homem de lágrimas e de muita oração. Quebrantamento. Então, coração quebrantado, rasgar o coração e não as vestes, chorar, prantear. Olha, eu fosse você, se você tem tido de problema com esse quebrantamento, eu já colocava um propósito da manhã ou depois já diante do Senhor, mas sério, para que no próximo culto, na hora da pregação, da oração, você fala: Senhor, eu já quero sentir a Tua presença, eu quero sentir o Teu poder na minha vida, e eu vou quebrantar esse coração duro meu, vai ser reduzido a pó, eu vou colocar o meu joelho no chão, minha boca no pó se for preciso, mas eu preciso de Ti, eu não posso viver sem o Senhor. Segunda placa, vamos logo para a segunda, leia comigo: desejo pela presença de Deus. Praticamente uma coisa é a extensão da outra. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por Ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Eu acredito que está vindo uma sede de Deus. Deus é que está enviando ela a nosso favor, para o nosso bem, para despertar a gente, para ficar mais perto dEle. E Ele está mandando essa sede de Deus, sabe como? Deus está mandando uma decepção dentro do seu coração para com este mundo. Enquanto a gente está feliz demais com esse mundo, a gente não busca a presença de Deus do jeito que precisa de buscar. Sabe quando a gente começa a buscar Deus de verdade, a presença de Deus? Quando a gente decepciona com o mundo. Você olha para este mundo e você vê claramente, enxerga claramente que as diversões, as alegrias deste mundo é tudo falso, é tudo comprada, é tudo momentânea, não dura. E você começa então a dizer: eu estou cansado deste mundo. Eu me converti porque eu estava decepcionado com o mundo, senão até hoje acho que eu estava no mundo. Graças a Deus, que Deus foi me levando a cada coisa que eu via, eu ia naquilo, eu tentava sugar o máximo que eu podia, com os amigos, com a diversão, e então meu coração voltava vazio para casa, talvez mais vazio ainda do que quando começava a fazer aquelas brincadeiras, aquelas diversões, voltava mais vazio. E eu, dentro do meu quarto, comigo mesmo e Deus, disse: Senhor, eu não aguento mais essa vida é muito mesquinha, muito pobre. Se viver é isso, eu estou
achando que não vale a pena pagar o preço pela vida não, porque tudo aqui é decepcionante. Tudo aqui é muito ruim. Interessante, quando muitos amigos meus ainda estavam empolgados com o mundo, eu estava decepcionando com o mundo. Eu fui o primeiro a converter. Por quê? Cheguei no fim da linha e disse, não. Dinheiro, fama, vaidade, se é isto a vida, então a vida é muito pobre. A vida é muito mesquinha. Graças a Deus que eu encontrei Jesus que disse, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que saltará para a vida eterna. Quando eu ouvi Jesus falar isso, eu disse, Jesus, é isso que eu estou buscando há muito tempo. Eu estava bebendo água suja, de cisterna rota. Eu quero o manancial da vida, eu quero Jesus. Graças a Deus que esse rio está manando, está fluindo dentro do meu coração, tem 46 anos. Nunca mais precisei de me satisfazer, me realizar nas coisas deste mundo. Aliás, cada dia que passa, nesses últimos dias, eu estou com uma ojeriza tão grande deste mundo que vocês não imaginam. Se eu pudesse... Eu que não posso fazer isso, porque eu tenho que ficar no meio do povo. Deus me pôs aqui para ser luz, para ensinar, para pregar, então tem que pregar para o povo. Mas se não fosse por isso, eu ia para um lugar isolado. Não quero nada do mundo, quero ouvir essas músicas, eu não quero ver a programação de televisão, eu não quero saber de celular, eu não quero saber de nada, porque tudo que está passando pelo domínio deste mundo, chega maculado, chega sujo, chega pervertido e só faz mal, é lixo. A sua alma não pode com esse alimento é tóxico, é por isso que tem muita gente desesperada, querendo morrer, querendo acabar com a vida. Por quê? Porque está comendo o lixo deste mundo e está fazendo mal para a alma e eles não sabem mais o que faz. É isto. Mas, ó Senhor, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Você já suspirou por Deus? Aquele suspiro profundo? Ó Deus, estou com sede de ti, Senhor. Estou com sede de ti, Senhor. Minha alma tem sede, tem fome de ti, Senhor. Eu quero mais do Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero estar mais perto do Senhor. Me permite chegar mais perto do Senhor. Prepara-me, Senhor, para estar na tua luz, na tua presença. Como o servo brama pelas correntes das águas. A próxima placa indicativa do caminho em busca do Espírito de Deus, do avivamento: obediência. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Quem é este povo que Deus está dizendo que ia fazer um concerto no futuro com eles e ia colocar a lei dele dentro do coração, dentro da sua mente, do seu entendimento? Quem é esse povo? Eu e você. Deus já fez esse concerto conosco? Já. Pode ser que alguém que esteja aqui nunca entendeu, nunca ninguém te ensinou isso. Mas Deus fez uma aliança conosco através de Jesus. Agora você tem que estar dentro dessa aliança, né? Se você ainda não aceitou a Cristo, você está fora dessa aliança. Mas se você já aceitou a Cristo, o Senhor já te garantiu escrever a lei dele dentro de você. Então, quando eu falo que a placa da obediência não é um problema, é só uma questão de orientação, eu estou dizendo o quê? A capacidade para obedecer, para todo crente nascido de novo, Deus escreve dentro dele a palavra. Não é difícil obedecer. O crente que nasce de novo quer obedecer, ele tem prazer em obedecer.
Muito antes que o pastor pregue a primeira mensagem exortativa, doutrinária, o crente que nasceu de novo já sabe que aquilo não deve ser feito e que outras coisas deverão ser praticadas. Por quê? Porque o Espírito de Deus já escreveu a lei dentro dele. Tudo que eu escuto, às vezes são coisas que eu nunca tinha escutado, mas eu escutei pela primeira vez. Eu só faço uma coisa: eu concordo com elas ou rejeito, porque escrita elas já estão dentro de mim. Não tem novidade, eu estou pregando algumas coisas aqui hoje que eu nunca tinha falado aqui dentro da igreja, mas eu tenho certeza que você que é nascido de novo está dizendo: é assim mesmo, pastor, é verdade, amém. E por isso você diz o amém, porque você está dizendo: é desse jeito que está aqui dentro de mim, é do jeitinho que o senhor está falando mesmo, é desse jeito que o Espírito Santo sempre me ensina. Eu não sabia falar desse jeito, eu ainda não tinha ouvido alguém explicar desse jeito, mas o que o senhor está ensinando já está aqui dentro. É ou não é? É assim que a gente vive. Então não tem dificuldade. Uma igreja de gente nascida de novo é uma igreja de pessoas que querem obedecer. Então siga a placa da obediência. E a última placa, vamos ler junto? Expectativa pelo Espírito. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fica no mesmo lugar, continua no lugar, vamos continuar esperando, vamos continuar na presença de Deus. Por quê? Porque nós estamos obedecendo a placa, a expectativa do Espírito. A qualquer hora, a qualquer momento, o Espírito de Deus vem em plenitude, vem com poder, vem com ênfase, com evidências. Vamos continuar, nós já temos o Espírito Santo. O que nós estamos esperando é um mover diferente, é algo mais profundo, é uma dinâmica mais intensa. É isso que estamos esperando. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que eles estavam ali? Porque Jesus disse que iria enviar, e Jesus disse que ia enviar, ele não deixaria de enviar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Já começa a ficar preparado, você já começa a pensar e imaginar na hora e no momento em que o Espírito Santo vai descer, e você vai começar a falar em outras línguas. Já começa a imaginar esse dia, essa hora, ela está chegando. Jesus disse: isto vai acontecer não muito depois desses dias. Quando nós entramos na expectativa da vinda do Espírito, na expectativa do derramamento do Espírito, nós entramos nessa expectativa, nós já começamos a viver essa expectativa. Só de pensar nisso, você já começa a ficar cheio. Deita pensando, acorda, é hoje, Espírito Santo, é hoje que o Senhor vai me encher, que eu vou transbordar, que eu vou ter esta experiência que os apóstolos tiveram. E você começa a viver isso. Daqui a pouco você começa a falar línguas no meio da rua, dentro do ônibus, na fila do ônibus, do banco. Você vai começar a profetizar com um irmão que você encontrar com ele em qualquer departamento da cidade, a que você encontrar, você começa a falar em língua e profetiza. Por quê? Porque você viveu pensando nisso, você está vivendo na expectativa do acontecimento, e o acontecimento será uma realidade. A Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, vai cumprir o dia, vai chegar a hora, e o Senhor vai te tocar. Terminando esse ensino, como vimos, a descrição do vale de ossos secos se aplica diretamente a Israel. Esse é o significado literal da visão do profeta. No entanto, o princípio espiritual se aplica a qualquer nação, igreja ou pessoa, em qualquer tempo ou lugar. O pecado nos faz secar. Se não ajustarmos a nossa vida à vontade de Deus, corremos o risco de sermos cortados. A visão também nos revela que Deus é misericordioso e pode transformar o vale de ossos secos em um lugar de vida.
O vale de ossos secos pode ser uma nação, pode ser uma igreja, pode ser uma pessoa. Não importa também se é uma nação ou uma pessoa. Deus pode transformar o vale de ossos secos em um lugar de milagre, de vida e de poder espiritual. Amém? Vamos ficar de pé nesse instante e vamos agradecer a Deus porque Ele está oferecendo revelação e esperança, vida e poder para as nossas vidas. Vamos nesse instante estar orando ao Senhor. Levante as suas mãos, vamos orar. Querido Pai Celestial, nós oramos a Ti em nome de Jesus, para que essas experiências gloriosas do Senhor venham sobre a Tua igreja, sobre a vida de todos os meus irmãos. Nós esperamos, Espírito Santo de Deus, um mover profundo, um mover novo do Senhor nesses dias, tocando nossas vidas, transformando-nos, enchendo-nos da Sua presença e do Seu poder. Abençoe nossos irmãos que estão presentes, todos que vieram esta noite, possam sair daqui levando, Senhor, a virtude do céu, a presença gloriosa do amor de Deus no coração, a unção do Espírito Santo, que ela possa ir crescendo, crescendo, até o transbordar de muitas águas sobre as nossas almas, Senhor. Abençoe a Tua igreja, Senhor, nesta cidade. Abençoe a Tua igreja no Brasil e no mundo, Senhor. Que o Senhor possa avivar, despertar, encher do Espírito Santo o Seu povo, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha para nos levar para si. Pai, entregamos em Tuas mãos tudo o que somos e temos. Faz a obra no nosso coração, quebranta nosso coração, dá-nos lágrimas, dá-nos arrependimento, dá-nos desejo de buscar a Tua face, de ser mais santo, de ser mais fiel, de ser mais cheio de amor, ter mais humildade, ter mais consagração a Ti. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, que este novo mover de Deus atinja desde as criancinhas até os mais idosos na igreja. Abençoe e guarde Teu povo ao retornar para casa essa noite. Que o Senhor possa falar com este povo nas viradas da noite, durante o dia. Que o Senhor possa dar revelações e visões espirituais. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo. Nós Te esperamos, nós Te aguardamos, nós Te queremos, nós precisamos de Ti. Fica conosco, guia-nos às águas profundas, guia-nos aos rios de águas vivas, leva-nos, Senhor, à Tua presença, abre as janelas do céu, fende os céus sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Oramos em nome de Jesus, Te agradecendo hoje e sempre. Todos digam amém e amém. Está terminado, Deus abençoe. Quinta-feira então, mais um culto ao Senhor, buscando o avivamento, às 19h30 da quinta-feira.